O cheiro do medo. O entendimento de que predadores farejam o medo da presa não é correto. O que acontece realmente é que quando acuados, animais emitem inconscientemente os chamados feromônios de alarme, que são substâncias químicas que uma determinada espécie exala, produz, para avisar membros da mesma espécie de que há perigo no ar, há predadores no ambiente, há perigos potenciais. Vários estudos investigaram a possibilidade de que exista no suor dos seres humanos a possibilidade de se detectar o medo diante de situações supostamente ameaçadoras. Uma equipe liderada pela pesquisadora Liliane Mujica Parodi, da Universidade Stony Brook, do estado de Nova York, colheu o suor de 144 pessoas expostas à assustadora experiência de pular de um avião em queda livre. As mesmas pessoas forneceram o seu suor após a corrida por uma esteira, não mais sujeitos, portanto, à situação assustadora do medo. Essas pessoas doaram o seu suor no mesmo horário em que, e mesmo durante o mesmo tempo que se submeteram à experiência do medo, agora emitiram o suor, mas não expostas à situação do medo. Resumindo, o suor do medo quando pularam do avião e agora o suor durante a corrida de uma esteira, sem medo, sem sustos. A primeira experiência, a da queda livre, produziu estresse emocional, não físico, atestado pelo alto nível de cortisol, que é um hormônio liberado quando nós estamos em condições de luta ou de fuga. A segunda experiência, agora sem o medo, o suor colhido na esteira, produziu o estresse físico, mas não emocional. As amostras foram apresentadas a outro grupo de participantes. Ao inspirar o suor de uma pessoa estressada ou com medo, voluntários apresentaram a mesma ativação cerebral dos sensores emocionais compatíveis com as situações estressantes. Resumindo, um outro grupo de voluntários cheirou o suor do medo e também ficaram com medo. Em outras palavras, estas amostras que foram apresentadas a outro grupo de participantes puderam detectar o medo não necessariamente pelo olfato, mas por uma reação do cérebro. Os voluntários puderam distinguir o suor do medo do suor comum. Isso criou a teoria de que o suor do medo pode criar no cérebro de uma pessoa um tipo de vigilância acentuada, relacionada com o estresse vivenciado pelo agente que passou pela situação desagradável. Cientistas concluíram que, da mesma forma que acontece com os animais, os humanos possuem um sistema químico de alerta do cérebro que faz com que ele reaja diante de ameaças iminentes, sejam elas reais, imaginárias ou mesmo sugeridas. Será que as almas podem ser farejadas
Será que nós podemos afirmar que espíritos obsessores sentem o cheiro do medo? Não literalmente, de maneira metafórica, nós vamos recorrer a uma expressão de Allan Kardec, contida no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele afirma que os espíritos maus farejam as chagas da alma, assim como as moscas farejam as chagas do corpo. Dessa forma, pode ser que espíritos doentes, espíritos mal intencionados, sejam atraídos não pelo cheiro, mas pelas imperfeições das suas vítimas. Como vamos nos defender? Para nós superarmos esta ameaça e inibirmos a atração de almas doentes, invigilantes ou inferiores, nós temos que fazer o quê? Eliminar em nós as causas de atração. Em outras palavras, as impurezas que servem de atrativo. Assim como nós fazemos com a higiene do corpo, teremos que aprender a fazer a higiene da alma. Porque qualquer resquício de inferioridade, de remorso, sim, pode servir de chamariz de atrativo para espíritos que vibram na mesma faixa em que estamos vibrando. Em André Luiz, nós encontramos um fato bem interessante. Ele descreve a situação de Marcelo. Ele estava conversando normalmente com o André Luiz lá na espiritualidade e outros espíritos que estavam ali dando assistência, conversando, acompanhando a vida de Marcelo, que sofria aqui encarnado. Ele estava encarnado, o espírito dele se desdobrou e André estava conversando com Marcelo. Em dado momento, Marcelo ficou lívido, pasmo, e ele ficou com muito medo. Mas o que aconteceu? Ele teve algum problema? Algum mal-estar? Não. É que simplesmente, de longe, ele percebeu a presença de dois espíritos que ele havia atrapalhado, prejudicado no passado. Esses espíritos haviam reagido, ele trazido transtornos na espiritualidade, e aí criou-se uma espécie de reflexo condicionado de Pavlov. Nós todos sabemos que Pavlov informava que quando você passa por um trauma, você fica susceptível a se disparar uma crise em você, bastando o aroma, o cheiro ou simplesmente a visão da situação pela qual você passou. Vulgarmente falando, seria aquela história de que um cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Marcelo, de longe, viu as duas criaturas, os dois espíritos que ele havia prejudicado no passado, que o haviam perseguido, e agora aqui na Terra, ele encarnado, estava, vamos dizer assim, com telhado de vidro. O que significa isso? O remorso, a lembrança dos fatos que ele havia cometido, a culpa, tornavam-no agora vulnerável. Vamos deixar bem claro que os espíritos não o agrediram, nem se aproximaram dele, nem mesmo conversaram com ele. Mas a visão dessas entidades que ele havia prejudicado disparou dentro dele o remorso, a culpa. E ele entrou em curto-circuito, voltou para o seu corpo e passou a ter crises epiléticas. Foi o cheiro do medo? Não, simplesmente a visão.
Então nós percebemos, caros amigos, irmãos que estão nos ouvindo, que às vezes uma situação desagradável que acontece conosco não é devida a algum problema físico, mas simplesmente a algum reflexo condicionado relacionado com alguma culpa, alguma falha, alguma coisa errada que fizemos. E isso nos deixa, de certa forma, vulneráveis. Qualquer cheiro, qualquer visão, qualquer som pode disparar a situação de insegurança e medo, porque nós fizemos algo de errado e pela lei de causa e efeito, quando eu faço algo de ruim, eu posso até atingir o meu desafeto, a minha vítima, mas imediatamente plasma-se em meu corpo perispiritual aquelas manchas cinzentas, aquelas feridas que vão provocar tanto problemas físicos, doenças inatas. Por isso que a gente vê, às vezes, uma criança nascendo com síndrome de Down, ou mesmo com uma deficiência congênita. Nossa, essa criança não fez nada de errado nesta vida, não. Mas traz, às vezes, da vida passada ou de vidas anteriores, situações que se impregnaram no seu corpo astral. E agora, como o perispírito é a forma da forma, podem provocar doenças, deficiências, doenças como o câncer, ou mesmo afetar as faculdades mentais desse espírito. É a culpa, é o remorso que se plasma fisicamente. E pode também criar situações como a do Marcelo, em que ele tem ataques epiléticos, consequência dos erros que ele cometeu no passado, mas não só isso. Ele também tem o medo de se reencontrar com as suas vítimas de outrora. Isso dispara situações de crise. Marcelo, nesse caso, tem falhas cometidas, erros de experiências passadas, que desarranjaram o seu corpo perispiritual, os seus centros espirituais, de forma que ele ficou absolutamente exposto, susceptível, sem defesas em relação aos choques psíquicos, simplesmente pela reaproximação dos velhos desafetos. E aí nós raciocinamos, né, caros amigos? Quando a ciência humana enveredar pelas causas reais das dores, e ela vai ter que admitir, em primeiro lugar, que a alma não morre, que nós somos imortais, que depois desta vida nós continuamos vivendo. E depois desta vida vamos para o plano espiritual. Vamos fazer aquele balanço para saber aonde erramos, para que na próxima vida a gente possa ir desbastando essas arestas, possamos vencer os nossos erros, possamos reparar as nossas faltas. Quando a ciência chegar a essa conclusão, vai perceber que, com a imortalidade da alma e a vivência de novas experiências com outros corpos, em outras palavras, a reencarnação, quando a ciência se abeberar desses conhecimentos do espírito, quando conhecerem os desequilíbrios provocados por vingadores que se aproveitam da vulnerabilidade do espírito, de uma vítima, do paciente, oriunda das falhas e dores que provocamos em vidas anteriores, os médicos, os cientistas, vão ter elementos preciosos, elementos suficientes para tratar melhor das pessoas doentes. Não somente os doentes mentais,
que no caso aqui refere-se à situação do Marcelo, mas qualquer outra doença. Porque existem as doenças chamadas idiopáticas, isto é, a ciência escarafuncha e pesquisa e verifica, e uma pessoa tem sintomas de uma doença, mas você vai verificar no seu cérebro, no seu organismo, no seu sangue, no seu corpo, não há nada errado. Uma ilustração perfeita em relação a isso é a obra de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que aliás nem foi assinada desta forma. Ele assinou com o pseudônimo Max, A Loucura sobre Outro Prisma. Pois bem, nessa obra, Bezerra descreve a situação do seu filho, que tinha um problema muito sério. Ele era um professor universitário e parou de trabalhar na universidade porque ele, vamos usar a terminologia da época, foi acometido de loucura. E Bezerra de Menezes, que era um médico, é claro que ele cuidou do seu filho da melhor maneira possível. Era uma pessoa de posses, um político. Não encontrou, com todos os elementos médicos, a ciência à sua disposição, nada encontrou de errado em seu filho. Teve que partir para as causas chamadas de metafísicas. Descobriu que o filho estava sendo vítima de uma ferrenha perseguição obsessiva espiritual. Depois de muito trabalho, de muitas lutas, Bezerra conseguiu convencer o espírito perseguidor a libertar seu filho. Tudo se resolveu? Não. Porque ainda ficou remanescendo na mente do seu filho o remorso. Sabe aquela história de que você não sabe porque está apanhando, não sabe porque está sofrendo, mas sabe que merece? Então, os resquícios da obsessão ficaram ainda no espírito do filho de Bezerra de Menezes. Para nós termos ideia, portanto, companheiros, de que não é o cheiro que vamos captar pelo nosso olfato que vai nos trazer transtornos, desequilíbrios, mas na verdade é a questão da sintonia psíquica. E nós ficamos, vamos repetir, absolutamente expostos aos ataques daqueles que prejudicamos. Nós ficamos vulneráveis em relação a essas criaturas. No livro Libertação, a descrição, eu vou ter que resumir para vocês, mas gostaria que vocês manuseassem esse livro e procurassem lá o momento em que André Luiz visita uma região inferior, um verdadeiro reinado das trevas, que era liderado por Gregório. Bom, em primeiro lugar, para que André, o seu mentor e outros companheiros pudessem se tornar assim perceptíveis, visíveis, eles pudessem, vamos dizer assim, interagir com as criaturas das trevas. Quando eles chegaram àquele ambiente, eles tiveram que respirar, aspirar aquelas substâncias grosseiras daquele ambiente, assim como você coloca ar num balão, numa bexiga, para que ela possa se apresentar. Ou então, um vidro qualquer, bem transparente, você coloca ali uma substância escura para que ele ocorra, vamos dizer assim, o contraste e o líquido possa ser percebido. Eles tiveram que aspirar, isso inclusive eles tiveram, vamos dizer assim, que se resignar ao mal-estar provocado pela aspiração daquelas substâncias, exatamente porque eles estavam ali em missão solicitada por um espírito superior, a mãe de Gregório,
para se fazerem notados, para que eles pudessem conversar, interagir. Pois bem, foram e descobriram que Gregório era uma espécie de juiz de um tribunal. Eu vou resumir um pouco, porque André Luiz traz detalhes sobre esses magistrados das trevas. Eu acho que você deveria pegar o livro Libertação. A leitura dele é extraordinária. Um dos melhores livros de André Luiz. Mas esse aspecto, esse tribunal, se você tiver interesse sobre esse assunto, procure esta parte em que Gregório está presidindo um julgamento. E, de repente, uma senhora que estava ali presente, e ela, se está ali, é porque é susceptível, porque ela é vulnerável, porque ela, como diria meu pai, tem o rabo preso, ela cometeu algum crime, por isso que ela está sendo levada para lá e para cá pelos espíritos inferiores. Porque se ela fosse uma pessoa que tivesse procurado só fazer o bem aqui na Terra, ela não seria manipulada pelos espíritos das trevas. Então, se ela está ali, é porque ela é frágil, porque ela tem remorsos, porque ela tem, vamos dizer assim, telhado de vidro. Em dado momento, quando ela é confrontada, ela confessa: matei 4 filhinhos inocentes e ternos e combinei o assassínio do meu intolerável esposo. De repente, Gregório, esse pretenso magistrado, aproveitando-se da organização frágil e passiva daquela criatura, que tem remorso e por isso ela é frágil, ele diz para ela: você é uma loba. Você não passa de uma loba. E olhem só, caros irmãos, o remorso, que poderia ser considerado uma bênção que nos leva à corrigenda, é também uma brecha onde a dureza pode se insinuar, cobrando o pagamento. E ela se transforma realmente numa loba, um fenômeno de licantropia, que é descrito por André Luiz no livro Libertação. Casos como este, explica o mentor para André Luiz, resumem o problema da sintonia. Onde colocamos o nosso pensamento, aí vai se desenvolver a nossa própria vida, esclarece o mentor. Então, não se trata propriamente de uma transformação de um espírito num animal, mas simplesmente para dizer que Gregório, um espírito chefe das trevas, detectou naquela mulher a fragilidade provocada pelo remorso. Não é que ele sentiu o cheiro do medo ou o cheiro da culpa dela. Não se trata daquele fato que nós descrevemos lá no começo, que é aquela experiência que se faz com o suor de que tem de relação àqueles que têm medo e dos que não têm. Mas trata-se aí de detectar-se, e isso os espíritos inferiores fazem com maestria, porque, embora eles sejam inferiores sob o aspecto moral, sob o aspecto intelectual, magnético, eles são muito adiantados e conseguem, sim, perceber que um espírito é vulnerável pela culpa, pelo remorso, pelas falhas do passado. E como diz André Luiz, aliás, o mentor de André Luiz, estas falhas criam uma espécie de brecha por onde eles se insinuam. E nos recomenda que tenhamos bons pensamentos. Espíritos inferiores podem sentir a presença de espíritos superiores? O inferior pode detectar a presença do espírito superior? A princípio, não, porque o superior fica num nível de vibração acima do inferior.
Mas eu vou lhes contar o que André Luiz também nos traz em Missionários da Luz. E eu vou direto para um capítulo que eu escrevi no meu livro Luzes no Brasil. E aí eu me aproveitei, fiz uma adaptação desse fato descrito por André Luiz em Missionários da Luz e coloquei nos meus personagens. Então, quando nesse meu livro, Luzes no Brasil, estavam desenvolvendo providências para que Carolina, mãe de Maria, Carolina, na encarnação anterior, quando eu escrevi Luzes em Paris, Carolina foi a mãe sanguínea de Gisele Marie. Nesta vida, Gisele Marie é Maria. É um espírito elevado, que inclusive está encarnando porque ela quer. Para quê? Para ajudar Carolina, que está se perdendo entre drogas e abortos. Então eles estavam preparando a encarnação de Maria através de Carolina. Mas ela estava rodeada de espíritos inferiores. Então eles tiveram que fazer, desculpe-me a maneira que eu vou dizer, uma espécie de limpeza em Carolina. E quando os espíritos superiores chegaram para fazer essa limpeza, para preparar Carolina para a encarnação de Maria, era necessário que se fizesse uma limpeza daquele ambiente doméstico. Mas como naquele local havia entidades desencarnadas de baixíssimo nível vibratório, que ficavam trocando ideias insanas entre si, eles procuravam prevenir-se contra a aproximação de espíritos protetores. Mesmo sem perceber visualmente ou sentir qualquer aroma, um dos espíritos inferiores falou mais ou menos assim: olha, meu irmão, eu estou desconfiado que mãos de anjos começaram a trabalhar por aqui. Olha só. Os inferiores, eles não gostam do ambiente elevado. É incompatível com a natureza deles. Espíritos inferiores não se sentem bem quando os superiores se encontram. Olha só que importante isso para nós. Voltamos àquela questão lá atrás, que contida no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós falamos que assim como as moscas se aproximam das chagas do corpo, quando as nossas chagas da alma, das nossas almas, elas ficam expostas, elas atraem espíritos doentes, inferiores, obsessores. A partir do momento que eles estavam preparando Carolina, o ambiente doméstico, estavam limpando o ambiente, aquele ambiente ficou incompatível, desconfortável para os espíritos inferiores que até então estavam rodeando Carolina. Sabe aquela história da água e do óleo? Quando você lambuza um objeto qualquer de óleo, você pode jogar água ali que ela não penetra. Foi o que aconteceu ali com a situação de Carolina. Não por méritos de Carolina, mas pela misericórdia, pela bondade, pelas boas intenções de Maria, de reencarnar através dela, vieram os espíritos superiores e começaram a limpar o ambiente, o corpo, preparar o útero de Carolina para bem receber. Isso acontece mesmo. Em Missionários da Luz, nós vemos os espíritos superiores prepararem o organismo de uma determinada mãe, quando o elemento, o espírito que vai reencarnar por ela, tem méritos, são espíritos superiores. Então, há uma seleção do melhor espermatozoide, o óvulo é preparado, o corpo da mãe é preparado. E o maior exemplo disso nós temos com a vinda de Jesus à Terra. Daí aquela ideia, né, de que Maria talvez não tivesse mantido conjunção carnal com José, de tão sublime que ela era.
Na verdade, ela foi preparada, Maria, que era um espírito que veio de outras plagas, não tinha nada para pagar aqui na terra, ela, guardada as devidas proporções, ela passou por essa mesma situação que Carolina está passando agora, mas num nível altíssimo, porque ela iria receber o espírito mais perfeito que passou pela terra, Jesus. Mas com Carolina, guardadas as devidas proporções, repito, estava passando por essa higienização, a fim de que Maria pudesse ter um desenvolvimento, seu feto pudesse estar bem protegido e ela pudesse realizar a tarefa para a qual ela havia se proposto, uma verdadeira missionária. É isso que acontece. Por isso que às vezes você pega a família, por exemplo, de um gênio. Nós temos aí um dos maiores gênios da história universal, Einstein. Alguns irmãos dele tinham problemas sérios. Mas quando chegou a hora de Einstein renascer, pela missão que ele tinha para cumprir na Terra, eu imagino, é uma dedução pessoal, que o corpo da sua mãe, que em relação aos irmãos não tinha sido muito favorável, para Einstein foi bem preparado para que ele tivesse condições adequadas para cumprir a sua missão. É o que estava acontecendo com Maria e Carolina. As afeições do plano espiritual atraíram amizades de zona superior, motivando a futura mãe a bem receber Maria. E ela, ao escutar, receber com gratidão a presença de Maria em seu corpo, e não lhe passar pela cabeça por nenhum momento praticar, como ela já havia feito muitas vezes, o aborto. Estão notando, caros irmãos, que essa história aí de detectar o cheiro, o aroma, tudo isso nós trouxemos de uma maneira metafórica. O que acontece realmente é que determinadas vibrações de um espírito são detectadas, repelidas ou assimiladas por outro espírito. Quero lhes contar rapidinho a história de uma jovem desencarnada que estava se mantendo com tristeza ao lado de um espelho. Olha só. É que ela teve uma experiência no passado e aquele espelho virou para ela assim uma espécie de fetiche, algo que fazia com que ela se relembrasse do ser amado. E agora esse espelho estava ali, estava sendo visitado por uma série de pessoas. Era uma peça belamente emoldurada. Mas a moça era uma espécie de fiel sentinela daquele espírito, daquele espelho, ou melhor dizendo. Ela estava cuidando do espelho. Quando as pessoas se aproximaram para admirar aquela peça, a jovem sentiu-se irritada e, de repente, assim naturalmente, ela criou uma atmosfera gélida, desagradável, que imediatamente espantou aquele grupo do local. Então quer dizer que os mortos podem enxotar os vivos? Em algumas circunstâncias, sim. Como que aquela jovem enxotou os intrusos? Produziu algum aroma desagradável? Criou algum clima fúnebre? Nem a ciência humana, nem a própria jovem poderão explicar esse fenômeno de repulsa. No entanto, a ciência espírita, mais uma vez, vai nos esclarecer, dizendo que os conhecimentos advindos dos espíritos, com esses conhecimentos, vai perceber que aquela jovem tinha uma força magnética muito grande e o seu pensamento colocou fenômenos em organização para produzir aquela repulsa. São coisas do laboratório do mundo invisível que nós vamos poder compreender melhor lendo o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
Espíritos elevados podem se fazer percebidos. Eu já falei um pouco disso hoje, mas eu vou repetir. Naquela ocasião que André Luiz estava indo lá para ajudar Gregório, aliás, Gregório não queria ajuda de ninguém, mas a pedido da mãe de Gregório, quando eles chegaram até ali, se eles conservassem a situação em que eles se encontravam, André Luiz nesse momento já estava usufruindo de um corpo astral mais limpo. Ele não podia ser detectado por almas inferiores. Então, para que eles pudessem realizar a sua tarefa, eles tinham que se transfigurar, se tornar mais pesados, mais densos, para se tornarem visíveis e poderem conversar, os espíritos inferiores pudessem detectá-los. Então, eles tiveram que renunciar momentaneamente à situação de espíritos, não digo assim extremamente elevados, mas relativamente elevados, comparando-se com a situação inferior daquele reinado de Gregório, para poderem cumprir a sua tarefa. Mais ou menos o que faz aí, às vezes, no meio policial, em que um policial veste-se como se fosse um dos facínoras para se infiltrar, para poder trabalhar e desenvolver a missão que ele tem para desenvolver. Como é que os espíritos podem ser detectados? Exalam uma espécie de cheiro? Algum sinal de alerta? Falhas cometidas nos tornam vulneráveis em relação às vítimas que provocamos? Quando fazemos o mal, nós trazemos para nós o mesmo mal que praticamos. Nós, de uma certa forma, criamos uma vulnerabilidade, um teto de vidro, algumas feridas que deixam o nosso corpo astral, de uma certa forma, combalido, com falhas, e isso vai se refletir tanto para o espírito ainda na vida de espírito, como no futuro corpo de que ele vai se utilizar. Relembrando mais uma vez de que o nosso corpo astral, o nosso perispírito, é a forma que vai produzir a nossa forma. Como é que entidades poderosas da espiritualidade, ainda que inferiores moralmente, podem transformar vítimas pelo fenômeno da licantropia, como falamos com relação ao Gregório, aquela mulher que havia matado seus filhos e o marido? Como é que espíritos inferiores conseguiram detectar a presença de espíritos superiores e que eles chamaram assim, mãos de anjos passaram por aqui? Estão lembrados? Aquele fato citado por André Luiz no livro Missionários à Luz, que eu reproduzi no meu livro Luzes no Brasil. Como é que aquela moça que estava ao lado do espelho conseguiu espantar as visitas? Ela que estava assim cuidando do espelho, que fazia com que ela se relembrasse de momentos gloriosos do seu amado em épocas anteriores. Será que no momento que André precisou se tornar visível lá no reinado de Gregório, ele aspirou realmente a alguma substância? É claro, caros irmãos, que para respondermos a essas perguntas, teremos que relembrar outros aspectos fundamentais da ciência espírita que nos são trazidos pelo próprio André Luiz. Nossos pensamentos geram nossos atos, e nossos atos geram pensamentos nos outros. Ele está resumindo o mecanismo da sintonia. Então, assim, o cheiro, ou outra coisa que a gente metaforicamente cite
tanto em nossos livros como aqui em nossa conversa, na verdade são os pensamentos, é a sintonia, são as vibrações. Nós falamos desta forma porque nós não temos elementos correlatos aqui na vida material para poder dizer o que está acontecendo. Então nós temos que usar aí dessas metáforas, dessas analogias. Mas sem dúvida, caros irmãos, a sintonia é tudo. Espíritos inferiores podem sim explorar as nossas fraquezas quando nós temos medo, dúvida ou os maus sentimentos. Isso significa, sabe o quê? Quebra de padrão vibratório. E quando quebramos o nosso padrão vibratório, entidades inferiores que querem estabelecer domínio sobre outras criaturas aproveitam-se dessas brechas. Aquelas chamadas mãos de anjos nada mais são, não estão as mãos de anjos, mas o alto nível espiritual, as vibrações positivas superiores que são incompatíveis com mágoa, ressentimento, medo. Essas vibrações provocam uma circunstância, um ambiente desagradável para aqueles que se mantêm ligados ao psiquismo inferior. Qual é a solução? De que forma nós podemos criar assim uma certa barreira? Irmãos do Candomblé, eles executam alguns, vamos dizer assim, alguns rituais para fechar o corpo. Então, com arruda, com várias circunstâncias, com orações, eles dizem, não, esse indivíduo está com o corpo fechado. Isso é bobagem. A única maneira de nós fecharmos o nosso corpo, o nosso espírito, torná-lo assim impermeável à aproximação de entidades inferiores, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, é tirar de nós os motivos que atraem essas criaturas. Usando a metáfora lá do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que estar com o corpo bem limpo para não atrair moscas. Em outras palavras, as nossas almas têm que estar constantemente sob vigilância para nós não criarmos no nosso perispírito elementos que atraiam espíritos inferiores. Ou se eventualmente eles passarem por nós, além de nós não os atrairmos, nós podemos criar, sim, condições de repelir, de defesa. Querem saber uma das melhores maneiras de nós criarmos essas defesas? É com o Evangelho no lar. Quando nós oramos em família, nós criamos uma espécie de círculo protetor. Nós temos a descrição dessa defesa, assim, com todas as palavras, no livro Os Mensageiros. Sempre é bom lembrar que estavam realizando um culto do Evangelho numa cidade do Rio de Janeiro e começou a ameaçar chuva, vento, e os espíritos inferiores têm medo da chuva. Eles começaram a correr pelas ruas do Rio de Janeiro e iam entrar na casa. Quando eles embicaram para entrar na casa, eles sentiram uma espécie assim de barreira e não conseguiram adentrar no ambiente. Por quê? Porque aquela casa estava sob a proteção do Evangelho no lar. Assim também em nossa vida. Quando cumprimos com as nossas obrigações, procuramos ser melhores, bons cidadãos, evitamos o palavrão, a mentira, procuramos usar os nossos recursos, sejam eles financeiros, físicos, intelectuais ou morais, para auxiliar outras pessoas, nós naturalmente criamos um círculo de proteção à nossa volta. Esta sim é a maneira de fechar o corpo contra as entidades inferiores. Da mesma forma que animais e seres humanos não detectam sentimentos e sensações pelo olfato, ao referir-se ao faro que detecta as chagas da alma,
o texto de Kardec se utiliza de uma linguagem entendível pelo homem. A falta de conhecimentos que nós não temos ainda, falta de entendimento nosso. Na verdade, não será pelo odor que os espíritos vão nos identificar, e sim pela vibração dos nossos pensamentos, que, se forem inferiores, serão sintonizados por outras entidades. Vigiemos o nosso pensamento, caros irmãos. Apliquemo-los incessantemente no trabalho, no bem, na verdade. Desta forma, não vamos exalar aromas desagradáveis capazes de serem sintonizados ou capazes de atrair entidades doentes e infelizes. Todos nós, de uma certa forma, somos médiuns, ainda que de uma maneira não assim tarefeiros, médiuns tarefeiros, mas todos, de uma certa forma, temos um grau de sensibilidade. Por isso, por nosso intermédio, transitam pensamentos que deverão ter uma canalização adequada, sob pena de oferecermos um leito de lama para a água pura que obtemos da espiritualidade. Quando nós elevamos sinceramente o nosso pensamento em comunhão com a divindade, nós limpamos o nosso ambiente. Ainda que não sejamos médiuns ostensivos, a nossa sensibilidade vai atrair bons ou maus fluidos, boas ou más companhias. Não é pelo aroma, não é pelo cheiro, mas é pela vibração que sai das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos gestos, daquilo que elegemos para as nossas vidas. Qual a melhor maneira de nós fecharmos o nosso corpo e adquirirmos proteção? É pensar e fazer o bem. É nos apegarmos a Deus através do bem, da religião, seja qual for a religião. Nós levarmos a sério essas religiões, nós vamos adquirir com o tempo amor e sabedoria, que são as duas asas da evolução. Estas asas precisam ser adquiridas e exercitadas. Amor e sabedoria em nossas vidas vão nos dar a proteção adequada para podermos desenvolver, caminhar livremente nas nossas jornadas evolutivas, sem aromas, sem medos, sem reflexos condicionados negativos, sempre tendo ao lado o nosso protetor espiritual. Façamos dessa forma que estaremos muito bem protegidos. Que Jesus nos abençoe sempre.